Olá amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje nós vamos continuar nossa série de estudos no livro de Ezequiel, continuar preenchendo aquela playlist, e se Deus assim nos permitir, vamos terminar ainda em 2019. É difícil, é um estudo muito complicado. Mas chegamos no penúltimo capítulo, capítulo de número 47. Nós vamos falar da torrente de águas purificadoras, ou a fonte de águas purificadoras. Uma passagem muito bonita, uma passagem que muitos e muitos pregadores gostam de usar, e é dela que nós vamos falar hoje. Antes de começar o estudo, já quero dizer para você, abra na sua Bíblia aí, capítulo 47, e vou passar 3 recados que a gente passa em todo vídeo, entendendo o resultado, e é muito importante. Primeiro recado, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Nós estudamos livros inteiros da Bíblia, nós comentamos doutrinas, vários assuntos, tem muitos livros interessantes para você estudar do começo ao fim. Assim como Ezequiel, estamos quase chegando no final. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição ainda está aí, porque o YouTube ele tem a mania de retirar as inscrições. Segundo recado é, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, ou deixa o like agora mesmo. O like é muito importante para a divulgação do vídeo, para que ele possa chegar a mais pessoas. E o terceiro recado, quero convidar você a estudar um livro todo da Bíblia, um livro completo. Hoje eu quero recomendar para você o livro de Daniel. Que tal estudar o livro de Daniel completo, capítulo 1 até o fim, versículo por versículo, bem explicado? É fácil, aqui na descrição tem o link da playlist e você vai encontrar todos os estudos em ordem. Eu garanto que vai ser um bom estudo para você, para sua vida, para sua família. Dados os recados, vamos entrar aí no estudo. É importante lembrar mais uma vez, temos lembrado em todos os vídeos, às vezes pode até parecer um pouco chato, mas a gente precisa lembrar do contexto geral do livro, tá? O que nós vimos no livro de Ezequiel? Nós estudamos completamente ele, capítulo por capítulo. Dos capítulos 1 até 23, nós vimos Deus lançando oráculos, profecias, ameaças, condenações contra Judá. Somente Judá, a parte sul do reino de Israel, onde se encontrava Jerusalém. O povo andava na idolatria, na maldade, se prostituindo com os povos vizinhos. E dos capítulos 1 até 23, condenações contra Judá. Promessa de que seria destruída a cidade de Jerusalém e também o templo. Dos capítulos 24 até o 32, o que nós vimos? Profecias, oráculos, condenações também, ameaças contra diversas nações. As nações que viram a queda de Jerusalém, que viram a queda do templo, viram todo o sofrimento que os judeus passaram no cerco da Babilônia, eles se alegraram, eles se felicitaram, alguns mesmo até queriam tomar aquela terra para eles, tomar como herança para eles. Então essas nações também são castigadas. Nós vimos a condenação contra os amonitas, os moabitas, os edomitas, contra as cidades de Tiro e Sidom, contra Egito, contra o faraó. Muito bem. E o que acontece em seguir, depois disso, dos capítulos 33 até o final? Aí são promessas de restauração. E nós vimos do 33 em diante, nós vimos aí dos capítulos 40 em diante por aí, né, que existe toda uma promessa de restauração, de que Israel voltaria a ser aquela nação próspera, forte e abençoada. Essa é a promessa. E aqui tem uma das promessas mais fortes de restauração, e aquele povo que estava lá cativo na Babilônia, desanimado, completamente sem esperança, se sentindo mortos, sentindo que já não havia mais nenhuma esperança da sua terra ser reconstruída, do povo voltar para Israel, para Judá. Então aqui é uma promessa linda que Deus faz para ele de restauração. E essa promessa de restauração ainda não foi cumprida. Israel foi restaurado, Judá foi devolvido ali. Depois de 70 anos do cativeiro babilônico, eles voltaram para Jerusalém, eles reconstruíram a cidade de Jerusalém, eles reconstruíram o templo, voltaram à adoração, voltaram a ser uma nação, voltaram a
a estar na terra deles, cultuando o Deus deles, mas tudo que está aqui ainda não foi cumprido. Então essa restauração, ela é uma restauração progressiva. Foi restaurado no passado, hoje eles estão bem estruturados, perseguidos, mas ainda bem estruturados, mas o povo judeu ainda espera essa restauração, uma restauração mais completa e mais eficaz. E essa restauração, ela parte do templo que a gente estudou, que a gente viu tantas vezes, essa planta, essa figura aqui atrás, não sei se dá para enxergar, mas este templo aqui, que a partir do capítulo 40 em diante, nós viemos falando desse templo, aqui a planta dele, as suas medidas, tudo que tem, tudo que faz parte do templo, nós falamos que esse templo ele faz parte dessa restauração, né? Nós dissemos que sim, haverá um terceiro templo reconstruído em Jerusalém, que é esse aqui de Ezequiel, e haverá um templo lá, certo? E falamos que esse templo é templo de 2 reis, que dentro desse templo, mais precisamente aqui, que é a parte do palácio, nessa parte aqui, esse templo seria, ali abrigaria 2 reis, o primeiro rei e o anticristo. Então quer dizer que esse templo aqui, ele é construído antes da grande tribulação, mas depois de derrotado o anticristo, depois da volta de nosso Senhor Jesus Cristo reina dentro deste mesmo templo, certo? E todo o templo e todo o que envolve ele faz parte disso. E o que nós vimos no capítulo anterior? Nós vimos adoração nesse templo, que havia sacrifício de animais, que havia a lembrança dos ritos da lei. E o profeta foi convidado, né, pelo seu líder angelical, ali, o seu guia angelical, o seu, vamos dizer, o seu guia turístico que mostrava tudo para ele, era um anjo que ia medindo e mostrando. Ele foi convidado a estar nos pátios de fora aqui para ver as cozinhas. Aqui é uma cozinha, onde seriam cozidos os animais oferecidos em sacrifício. E agora no capítulo 47, Ezequiel é convidado para entrar por essa porta e chegar até aqui. Isso aqui é o hall de entrada do templo, até na porta do templo, para que ele veja mais coisas. E é o que nós vamos ver hoje, tá? Esse risco azul aqui não é um manchado à toa, não. Para você que já viu esse desenho várias vezes, essa faixa azul aí, mal feita, ela tem um significado que nós vamos falar hoje, né? É o rio que saía do santuário. Então ele é convidado a vir até a porta aqui e ver esse rio que sai daqui. Muito bem. Mas eu quero contar para vocês também como é que eu faço para preparar o estudo para vocês. Eu leio o capítulo, eu ouço o capítulo em áudio, eu estudo, tenho livros, estudo, né? Vejo às vezes os meus próprios vídeos para poder lembrar. E outra coisa que eu costumo fazer também é entrar no YouTube e ver pessoas que pregam. Porque Deus ele dá um dom diferente, uma revelação diferente para cada um, ele toca de forma diferente em cada um com a mesma mensagem. Então eu gosto de ver como que os pregadores são tocados. E a gente vem estudando do capítulo 1 até aqui, sempre eu fiz isso, sempre fui procurar inspiração também, ver o que outros pregadores, o que Deus dividiu com eles, no coração deles. E esse é um capítulo tão lindo, mas é alvo de pessoas que se aproveitam, aproveitadores. Pessoas que querem tirar uma vantagem. Não digo que pregador nenhum não possa pregar 47, pelo contrário. Todos nós temos direito, dever, obrigação de pregar cada capítulo da Bíblia, inclusive 47, Ezequiel. Mas é triste ver que pessoas que não estudam o livro inteiro só pegam desse capítulo para se aproveitar, para tirar vantagem, porque é lindo. Você vai ver como que é lindo essa palavra de restauração, né? Quem que não por um momento da sua vida não desejou uma restauração, não desejou uma purificação, não desejou uma bênção grandiosa de Deus? É disso que esse capítulo trata. Mas muitos esquecem e deixam de lado os outros capítulos que são importantíssimos. A mensagem de Ezequiel é muito importante. A mensagem de Ezequiel, ela trata do quê? De arrependimento, de mudança de vida. Ela esfrega na cara do homem o seu pecado, a sua maldade.
e é uma mensagem de que Deus pune os seus filhos que são desobedientes, ele pune severamente, rigorosamente, mas que Deus os ama, não deixa de os castigar, não deixa de os repreender, e depois da repreensão, depois que o pecador sofre o seu pecado, que ele se arrepende verdadeiramente, desvia do caminho mau, é que vem as bênçãos, mas eles pregam só as bênçãos. Mas não são todos. Quero lembrar de um pregador aqui, que acompanhei de sempre, tá? E é o tipo de pregador que eu vi hoje pregar 47, mas que tem, vamos dizer, moral para isso, tá? Por quê? Porque estudou todos. Então, eu não posso deixar de lembrar do pastor Daniel Deusdedit, do canal Os Semeadores. Assisti ele pregando, prega muito bem, tá? Me ajuda sempre, mas não é aquele que se aproveita de um capítulo lindo. É aquele que estuda todos os capítulos até o final. Então, se você não conhece, vai lá conhecer. Ele faz um trabalho semelhante ao nosso. Estudar livros inteiros da Bíblia. Pastor Daniel Deusdedit, do canal Os Semeadores. Muito bem, vamos para o estudo então. Então, nós vimos que essa faixa azul não é simplesmente um borrão de tinta, mas ela representa um rio que sai daí desse templo. E Ezequiel é convidado para ir até a porta do templo para ver isso. Então vamos começar fazendo a nossa primeira leitura, versículos 1 até o 5. Vamos lá, olha lá. Depois disso me fez voltar à porta da casa. Porta da casa, no caso, é essa porta aqui do templo. A casa, quando ele fala casa, ele está falando do templo, que é o templo propriamente dito, é essa parte. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, águas por baixo do, vamos dizer, da soleira da porta, né, da entrada da porta. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Muito bem. Então Ezequiel é convidado para vir até a porta, e ele vê o que? Debaixo da porta, bem aqui da soleira da porta, um rio que passava por aqui, até sair para fora dos limites do templo. Bom, não acredito que essa água passe por cima aqui das calçadas. Acredito que ela esteja ali representada, vista por Ezequiel. Bom, por baixo do piso não dá para ver água. Por cima também, em toda a descrição do templo, não fala de uma água que corria por cima. Então eu acredito que ela passa por baixo do piso do templo. Tá? Esse riozinho aqui, essa fonte que você está vendo, acredito que passa por baixo do piso. As pessoas vão andar por cima sem pisar na água. Não acredito que tenha uma pontinha que se passe por cima e é um lago aberto. Eu acho que não. Eu acredito que seria usado talvez um piso transparente, mas era necessário ver, porque Ezequiel viu por baixo do piso, e nós não vemos nenhuma descrição de alguma ponte que atravessava por cima. Só quando ele saiu pela porta do oriente, que é a porta virada para o lado do Mar Morto, para o lado da Babilônia, é que então ele pôde apreciar o rio aqui. Aí sim, aí aqui estava em céu aberto. Beleza. Então, por que esse rio sai do templo ali? Sai, né, como diz, do santuário, do templo. Esse templo, né, no Velho Testamento, o templo representava a presença de Deus. Então Deus volta a representar a sua presença entre o seu povo através de um templo. Muito bem. E a mensagem que está querendo dizer é que a bênção vem daqui. De onde está localizado esse templo? Em Jerusalém, em Israel, aos limites de Israel, na Cidade Santa. Então Deus está dizendo que nesta mensagem que de Jerusalém é que vai sair uma grande bênção. Porque isso aqui não é só
um riozinho, um riacho, um córrego como que tem aí perto da sua casa. Ele é bem diferente. E muitos partem para dizer que isso aqui não é literal, que é simbólico, parte para simbologia. Mas não. Eu acredito na literalidade desse rio. Como eu disse, nós lemos e estudamos a Bíblia de forma literal. Tanto que nós entendemos que esse templo é literal, tá? E tanto que nós entendemos que o milênio é literal e tantas coisas são literais. Muitos dizem estudar a Bíblia de forma literal, mas quando chega aqui parte para simbologia. Não, esse rio aqui é literal. Nós vamos provar no próprio capítulo que ele é literal. Então Ezequiel viu esse rio e viu que ele saía para cá. E ele foi convidado a sair por essa porta aqui, a porta que olha para o Oriente. Ela olha para o lado do Mar Morto, lá em Israel hoje, para o lado que era a Babilônia, para o lado onde o povo estava cativo. Nessa época, o povo estava cativo para essa direção. E esse rio de bênção que sai de dentro do templo vai para a mesma direção. E esse rio era muito interessante, porque ele ia se aprofundando, ele ia se tornando grande. Era uma pequena fonte, vamos dizer, uma fonte, uma mina de água ali que minava, brotava por baixo do templo. E ela ia saindo, mas ela ia se tornando grande. Então ele andou 500 metros, depois que ele saiu para fora do templo, ele andou 500 metros sobre essa água, e essa água estava ali, quando ele diz nos artelhos, estava nos seus tornozelos. Era bem rasinho. Depois ele andou mais 500 metros, aí elas já estavam dando ali, né, nos joelhos. Aí ele andou mais 500 metros, davam nos lombos, acredito que na altura do peito. Depois ele andou mais 500 metros, aí já era de uma profundidade que não podia mais caminhar, tinha que atravessar a nado. Então ele foi aumentando e foi ficando cada vez mais profundo. Então as pessoas já pegam isso para dizer, olha, esse rio não é literal. Eu digo para vocês, ele é literal. Ah, mas como pode uma fonte de água fininha se transformar num rio profundo que tem que atravessar a nado? Isso é impossível. Claro, se você colocar uma torneira aberta no meio do deserto, ela não vai se tornar num rio profundo, nunca, né? Por quê? Porque o rio, aquele grande rio que é profundo, rio com correnteza que você conhece, né? Os grandes rios, eles têm várias e várias fontes que desaguam nele. Mas para aqueles que querem usar disso para dizer que esse rio não é literal, eu digo para vocês que esse rio é literal, mas como é possível de uma pequena fonte se tornar um grande rio, um rio profundo? Esse rio é um rio diferente. Esse rio não é um rio comum, que é um rio como os que estão aí perto da sua casa. Esse é um rio especial. E o que ele faz, né, o que esse rio faz, por onde ele passa, nem o rio da terra até hoje foi capaz de fazer. Um rio de grandes bênçãos. Muito bem. Então a promessa mais profunda de restauração, né? Nós vemos que ali a bênção sai dali, de dentro do templo, de dentro de Jerusalém, e ela vai seguindo e vai se tornando cada vez mais profunda. É uma progressão da bênção de Deus, cada vez mais profundo, cada vez mais bênçãos, tá? Tem o lado literal, tem o lado espiritual. E a bênção mais profunda de restauração, o povo de Israel pedia restauração, eles pedem restauração, eles pedem para voltar aos tempos do rei Davi, de ser uma grande nação, consolidada, forte, rica, próspera, que esteja acima das outras, mas isso ainda não é nenhum cisco daquilo que Deus tem de bênção para eles. A restauração é tão profunda que ela faz voltar lá para o tempo do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 10 diz que saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e tornava em 4 braços. Deus está querendo lembrar eles daquele rio do Éden. Deus está querendo mostrar para eles que a bênção de restauração não se limita apenas a poder político, poder religioso, poder econômico. É muito mais. É uma bênção de restauração, de mudança até mesmo do pecado, das consequências do pecado, uma mudança completa. Não somente uma mudança nacional de um país próspero e rico, mas uma mudança dos seus habitantes, uma mudança espiritual, fazer voltar como era antes no começo.
Mas essa restauração que nós vemos aqui, esse rio que sai aqui, e esse templo que está aqui, Cristo reina aqui, ainda não é a restauração final. Porque nós vemos que a restauração final para a eternidade ainda é nesse mesmo local, ainda é em Jerusalém. Mas ainda não é essa. Como nós estudamos em Apocalipse 22, nós vemos que esse templo aqui, no tempo, na eternidade, não existirá mais, será derrubado e será colocado a Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém ainda tem essa promessa desse rio abençoador. Vamos ler capítulo 22 de Apocalipse 1 a 3. Nós temos a série completa aí, se você quiser estudar Apocalipse. Olha, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um lado e do outro rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Rio puro de água da vida. Então, essa restauração aqui é linda, é maravilhosa. Os salvos em Cristo haverão. Você que está salvo hoje em Cristo, você vai ver. Ainda que você morra, não importa. Você vai ver esse rio passando. Você vai ver as bênçãos que vêm nesse rio. Os ímpios também verão esse rio. Os ímpios. Muitos dos ímpios entrarão no milênio e também poderão apreciar essa beleza, essa maravilha, essa bênção sem palavras que eu tenho para descrever. Mas ainda não é a restauração final. Essa restauração, vocês vão ver quanto que é linda, quanto que é maravilhosa. Mas ainda não é tudo o que Deus reservou para os seus servos. Os olhos do pecado ainda vão conseguir enxergar esse rio. Homens rebeldes, vivendo na rebeldia, ainda conseguirão enxergar esse rio. Mas somente os salvos verão esse de capítulo 22 de Apocalipse. Então é uma bênção maravilhosa. Muitos poderão contemplar essa beleza, essa bênção que Deus derramou ali em Jerusalém, vai derramar, né? Mas muitos ainda verão e serão condenados. Não é a bênção final. É uma restauração linda e maravilhosa, mas ainda não é tudo aquilo que Deus tem para nós. A restauração, né, que nós estamos falando de restauração desde o capítulo 33, ela não se restringe apenas a uma restauração física. Não é só um rio lindo, a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, de volta o povo na sua terra, o povo de Judá na sua terra, uma nação de novo forte, próspera, onde Cristo vai reinar ali. Não se restringe apenas essa restauração nacional, restauração política, restauração econômica, restauração da natureza, não é só isso. Ainda representa também uma restauração espiritual. Não é de hoje, quer dizer, não é de Ezequiel, ou não é de somente do Velho Testamento, não está restrito a isso, que se fala de água como bênção, como fonte de bênção, de prosperidade, de crescimento. Mas não só crescimento material, ou das lavouras, mas crescimento espiritual. Jesus, quando falava com a mulher samaritana, ele disse para a mulher samaritana que tirasse água do poço, né? E teve uma conversa com ela. E usando do simbolismo da água ali, Cristo disse para ela o seguinte, João capítulo 4, versículos 13 e 14, lembrando você que nós temos a série do Evangelho de João completa no canal para você estudar todos os capítulos de João. Mas no capítulo 4, versículo 13 e 14 diz o seguinte, ó, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. A água do poço ali, certo? Que eles estavam conversando. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, o símbolo desse rio aqui, nós vamos ver que é esse rio que sai do templo, ele vai ser uma grande restauração para a terra, para os peixes, para os animais, para as plantas. Mas isso vai fazer o povo voltar, lembrar dessas palavras de Jesus, que essa bênção desse rio aqui físico, essa bênção que esse rio vai trazer para a terra, para as árvores, para os peixes, para os animais, com ele vem acompanhado também a bênção espiritual para os homens, uma fonte para jorrar na vida eterna.
porque nesse tempo os salvos estarão com Cristo. De todas as eras, de todas as gerações, todos aqueles que depositaram a sua fé em Jesus Cristo, eles estarão aqui contemplando. Seus olhos, meu irmão. Se você é um crente em Jesus, os seus olhos vão contemplar isso aqui. Esse templo, que depois de construído será mais ou menos desse formato. Esse rio maravilhoso, você vai contemplar com os seus olhos. Você só precisa tomar uma decisão. Se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai ser participante disso. Mesmo aqueles judeus do Velho Testamento, que não conheceram a Cristo, mas confiaram na promessa de salvação do Messias, de Israel, do descendente da linhagem de Davi. Esses também contemplarão tudo isso. Essa restauração não é só física, é também espiritual. E palavras, por mais que Deus tenha me revelado tudo isso no meu coração, mostrado para mim quão lindo será isso, ainda palavras do homem jamais poderão descrever o quanto isso será lindo. É bom que você faça logo o seu concerto com Cristo, ou você que já fez, esteja firme com Ele, porque os seus olhos verão. As minhas palavras humanas, o quanto eu sou falho, não é capaz de descrever tudo isso, mas você poderá contemplar isso com os seus próprios olhos. Então esse rio é um rio de restauração. E falando da parte literal desse rio, por onde ele passa, por onde esse rio passar, ele vai trazer prosperidade, ele vai trazer vida, ele vai trazer bênçãos. Versículos 6 e 7, olha o que acontece nas margens do rio. Ezequiel é levado às margens do rio. Olha aqui, ó. E disse-me, viste isso, filho do homem? Então me levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Não sei se você conhece o bioma lá de Israel, é desértico, tá? Quando você vê os filmes lá, sobre os filmes bíblicos, você vê só pedras, terra e areia. Nós temos um bioma muito parecido aqui no Brasil, que é a Caatinga, o Nordeste brasileiro, que você é marcado por você ver uma terra seca, né? Um povo que sofre por falta de chuvas. Mas a terra de Israel ela é regada com menos chuvas do que o Nordeste brasileiro, tá? E lá não existe árvores grandes e fortes como nós temos aqui, por exemplo, mangueira, como por exemplo árvores frutíferas, grandes árvores de frutos. Não tem isso lá, porque a terra é muito seca. Mas aqui diz que havia grande abundância de árvores de um e do outro lado do rio. A terra será abençoada, bênçãos territoriais de volta. É a importância de Israel voltando. Então, por onde esse rio passar, ele vai fazer a vegetação crescer. É a restauração da terra. A terra, quando Deus criou o homem, colocou ele ali, colocou num jardim lindo, maravilhoso, cheio de árvores frutíferas. E o pecado destruiu tudo isso. A terra que Deus escolheu para chamar de santa, para estabelecer o seu trono na terra, é uma terra seca, uma terra castigada pela falta de chuvas. Mas nós vemos que dessa terra se tornará uma floresta, assim como a nossa floresta amazônica. Uma terra onde esse pequeno fio de água, esse pequeno riozinho que vai sair ali do templo, se vai se transformar num grande rio, ele vai fazer com que as árvores cresçam fortes, abundantes e que haja fartura de frutos. Bênçãos territoriais, trazendo de volta Israel na sua importância. O povo de Israel nesse tempo vai regar as suas plantações com essa água e as suas plantações serão muito abundantes. Ele exportará frutas, cereais, sementes para todo mundo. Será uma abundância sem igual e os povos da terra poderão observar e saber que é ali que está o trono de Deus e que toda a bênção de Deus parte dali. Mas não é só isso não. Se você acha que somente o rio passando e trazendo árvore lá no meio do deserto já é maravilhoso, você ainda não viu nada. Versículos 8 e 9 diz o seguinte, ó. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. Sendo levadas ao mar, as águas tornam-se sãs
e saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar nesse rio. E esse rio ele está virado para o lado oriental, tá? E o lado oriental de Jerusalém se encontra o quê? Mar Morto. Em algumas dezenas ou centenas de quilômetros, você chega ali no Mar Morto. E por que o Mar Morto é chamado de Mar Morto? É o mar onde, na verdade, ele é um lago, né, chamado de mar porque é salgado, mas é um grande lago que ele é conhecido no mundo todo por ter a maior concentração de água salgada do mundo. Se eu não me engano, a água do mar, por litro de água, ela tem 3 gramas de sal. Ali são 12 gramas de sal por litro. É muito sal. E essa quantidade excessiva de sal do Mar Morto, ele impede que qualquer criatura, qualquer tipo de peixe viva nessas águas, qualquer tipo de alga sobreviva. Por isso que ele é chamado de Mar Morto, porque não existe vida que sobrevive ali. É muito salgado, é muito sódio. E diz que esse rio que saía aqui do templo e que ia para o lado do Mar Morto, se tornava um grande rio, ele desaguava ali, como todo rio deságua em algum lugar. A maioria deságua no mar. E esse deságua no Mar Morto. E quando ele encontra o Mar Morto, as águas passam a ser saudáveis, as águas passam a ser água doce. Imagina o tamanho dessa benção. Eu gostaria de saber se o homem um dia vai chegar perto. O homem lá, Israel e também Jordânia, eles bebem água do Mar Morto, tá? Apesar de ser tão salgada, eles dessalinizam ela e transformam em água potável. Sim, isso é. Mas quem é que consegue transformar o Mar Morto em água doce? E sem nenhum uso de nenhuma tecnologia. Simplesmente a água que saía do templo de Deus, das bênçãos de Deus. Ela vai correr naturalmente, ela vai encontrar o caminho dela e vai acabar desaguando no Mar Morto. E quando ela chegar lá, o Mar Morto passará a ser um rio de água doce. Como eu disse, tem muitos aproveitadores do capítulo 47 de Ezequiel que não estudam todo o livro, param nesse capítulo, muitos para apelar para o sentimentalismo, que mensagem linda que nós estamos tratando hoje, de restauração, de bênçãos. Muitos partem para esse lado e muitos partem para o sensacionalismo. Hoje lá no Mar Morto está minando uma água por baixo, não sei de onde vem, água doce ali no Mar Morto. E dizem que isso que está acontecendo hoje lá, formam algumas piscinas, algumas pequenas poças de água doce ao lado do Mar Morto, dizem que é o cumprimento dessa profecia. Não, não é. Não é. Não seja enganado. As pessoas fazem isso. Muitos até gravaram vídeos lá mesmo, no Mar Morto. Mas isso é para ganhar visualizações, para ganhar fama, para ser conhecido. Não, aquilo que está acontecendo lá, aquelas poças de água doce, não representam a profecia de Ezequiel 47. O que nós vimos aqui até agora? Que a água sai daqui. Esse templo não existe hoje, não temos esse templo. E a água sai daqui, pura, água abençoada, água diferenciada, ela corre e quando ela chega no Mar Morto, aí sim, todo ele se transforma em água doce. Piscinas formadas naturalmente em volta de água doce não são o cumprimento dessa profecia. Primeiro, a reconstrução do templo, desse terceiro templo. Depois, debaixo dele sai esse rio. Ele vai correr naturalmente, os seus caminhos vão o levar até chegar no Mar Morto. Quando esse riachinho aqui, ó, essa pequenina fonte de água aqui, se encontrar com o Mar Morto, aí sim ele passa a ser totalmente de água potável, totalmente de água doce. Que maravilha! E é uma maravilha muito grande, porque o Rio Jordão deságua no Mar Morto. E nós vimos no Velho Testamento o quanto o Rio Jordão foi usado como fonte de bênção para Israel, o quanto o Rio Jordão é importante na história de Israel. Mas ele não consegue transformar o Mar Morto num rio de água doce. Mas esse pequeno riacho, uma pequena fonte que sai por baixo do templo, vai conseguir transformar o Mar Morto em água saudável, né? Mas também não é só essa bênção aí material, vai sim, o Mar Morto um dia
vai ser um rio de água doce, pura e cristalina. Sim, água abençoada, mas também tem a mensagem espiritual. Muitos hoje estão mortos como o Mar Morto, espiritualmente falando. Muitos estão aproveitando dos prazeres do mundo, vivendo uma vida distante de Deus, não se importam com a vontade de Deus, com a sua palavra. Estão mortos como o Mar Morto. E a palavra de Deus, ela chega no coração deles e não tem vida, não prospera, porque o coração deles está salgado, excessivamente salgado, como o Mar Morto. Mas, como nós vimos aqui, do trono de Deus saía esse rio de águas abençoadas, de águas benditas, né? De água viva. E quando chega no Mar Morto, ele transforma aquele Mar Morto num mar vivo. E assim é a palavra de Deus. É como água. Ela é purificadora. E um dia acredito que ela chegue no seu coração. E quando ela chega no seu coração, ela traz vida. Essa é a mensagem espiritual. Do trono de Deus procede a água que jorra para a vida eterna, como nós vimos em João capítulo 4. Não esquece de assistir esse estudo do capítulo 4, Jesus falando com a mulher samaritana. E quando essa água chega, ela traz vida. E é vida em abundância. Não é pouca vida, não. Vamos ler aqui versículo 10 de 47, que diz assim, ó: será também que os pescadores estarão em pé junto dele, junto desse rio, do Mar Morto agora no caso, desde En-Gedi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Haverá atividade pesqueira, quer dizer que no milênio tem trabalho. No milênio ainda não, toda a humanidade ainda não estará recuperada, não estará em corpos incorruptíveis, em corpos eternos, porque haverá necessidade de pesca. E a pesca é para alimentação. Não existe outra função para a pesca, é a alimentação. Então haverá no milênio trabalho. Um dos trabalhos é esse, pesca. E o Mar Morto hoje que não consegue abrigar um peixinho sequer, naquela imensidão que ele é um mar muito grande, são centenas de quilômetros, milhares de quilômetros quadrados daquele rio gigante, que não consegue abrigar um peixinho sequer. E aqui diz que será uma multidão excessiva. E eles vão pescar de rede, não é de varinha não. De rede é de pescar em grande quantidade. E haverá uma multidão excessiva de peixes nesse mar. Assim é, meus amigos. A palavra de Deus, quando ela chega no coração morto do homem, aquele coração de pedra, ela penetra e ela traz vida. E aquele coração morto passa a ser um coração de vida e vida em abundância, assim como Cristo nos prometeu. Vida em abundância. Faz lembrar também daquela história de Abraão e Ló. Abraão diz para Ló: escolhe a terra que você quer. Eles estavam em cima da terra de Israel. Eles estavam ali, provavelmente, em cima de Jerusalém, naquele momento. Onde você quer isso? Fala para o lado que você vai que eu vou para o outro. E Ló, ele olhou para o lado do Mar Morto. Ele olhou bem para a direção para onde esse rio corre. E ele viu que lá estava o mato estava verde, estava bonito, estava bem regado, perto do Mar Morto. E ele escolheu. E para onde que ele acabou indo? Acabou indo para Sodoma e Gomorra, para a terra amaldiçoada da destruição. Então o Mar Morto sempre ficou ali marcado como a terra do pecado, a terra da destruição, que Sodoma e Gomorra receberam o juízo de Deus. E agora, onde era a terra da destruição, a terra da morte, a terra da condenação, agora para esse mesmo lugar corre um rio que traz vida, que traz bênçãos, que traz prosperidade, que traz restauração. Que maravilha! Essa mensagem, tanto do lado físico, do lado natural, ela é linda, como é linda também do lado espiritual. Assim também o homem, como Ló. O homem olhou para o lado do pecado, olhou para o lado do mal, achou lindo, achou agradável, bonito aos seus olhos. Ele se admirou por isso, ele quis, ele desejou. E ele foi para o lado da condenação, para o lado da destruição. Mas o homem, enganado pelo diabo, enganado pelos prazeres desse mundo, ele partiu para o caminho da destruição, mas mesmo assim Deus preparou esse rio de água da vida, essa água pura, que chega no coração do homem e traz vida, traz luz, traz prosperidade, traz bênçãos, traz vida em abundância.
Essa é a mensagem espiritual desse rio, que é literal, que nós vamos ver esse rio um dia. Nós vamos ver, nós vamos nadar, acredito que nós vamos nadar nas águas do Mar Morto, mas não como hoje, ficar flutuando naquela água que ninguém pode afundar, mas vamos nadar em águas doces e cristalinas. Vamos pescar e vamos comer peixes do Mar Morto. Será uma abundância quase que infinita. Coisa linda e maravilhosa. Assim também é o coração do homem que se encontra com a água. Quem que é a água? O Espírito Santo é representado por água na Bíblia em muitas passagens. E essa água, que é o Espírito Santo, trazendo a palavra de Deus para o nosso coração, é que ele leva para fora de nós a morte, a destruição, e traz para nós vida. E nós nos transformamos em mais uma fonte como essa. Cada crente tem dentro de si uma fonte como essa. E quando ele deixa essa fonte jorrar, ele também vai destruindo aquilo que o pecado fez, vai transformando o deserto em paisagem de floresta, vai transformando o sal em água doce, vai transformando aquele lugar que não tinha vida no lugar cheio de vida. Assim deve ser o crente. Levar vida, levar prosperidade, levar luz. Muito bem. Não é só peixe não, tá? Que vai ter de bênção nesse lugar, que já tá lindo, que tá maravilhoso. Tá parecendo já a eternidade, mas ainda não é. Calma. Todas essas maravilhas que nós estamos vendo ainda não é a bênção final de Deus. Versículo 12. E junto ao rio, à sua margem, de um lado do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Bênçãos também na área da agricultura. Será lindo, né? Produção de árvores, frutos, sementes, cereais. Não tenho palavra para descrever. Raízes. Será muitas bênçãos. E aí a gente volta a lembrar, versículo 12 faz nos lembrar do capítulo 12 de Apocalipse, que João via uma mulher vestida de sol, tendo na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, com a luz debaixo dos pés, a glória do sol, o brilho do sol. Essa mulher é Israel. E nesse tempo é que se cumpre esse brilho dela, essa coroa de 12 estrelas, essa posição de estar em cima da lua, lugar mais alto, uma posição de destaque. É nesse tempo onde Israel será abençoado. Todas as nações que hoje perseguem Israel, todas as nações que perseguiram Israel, simplesmente porque Deus escolheu ali o lugar onde ele deseja pôr o seu trono, todas essas nações verão grande prosperidade. E esse rio, é desse rio aqui que começa toda essa prosperidade. Porque Israel vai ser uma grande produtora de frutas, cereais, sementes, raízes, grande exportadora de peixes, de tudo. Uma terra abençoada. Será a joia das nações. Será o primeiro país de todo mundo. O país mais observado, o país de maior destaque no mundo. Essa é a bênção que Deus prometeu lá para Abraão, para Isaac, Jacó, para o povo de Israel. Essas bênçãos eles verão nesse tempo, no tempo do milênio. Por isso que eu digo, tem bênção para Israel, tem bênção para a igreja. Bênção de Israel é uma, da igreja é outra. A igreja nesse tempo ela estará mais ligada nas bênçãos espirituais, mais na parte espiritual dessa bênção. De estar com Cristo, de ver que Cristo restaurou tudo mesmo, de ver a vida que ele trouxe, de ver que ele trouxe paz, de que ele trouxe prosperidade com Deus, de que ele trouxe salvação. E o povo de Israel vai poder desfrutar da parte espiritual também, mas poderá ver a sua terra que tanto foi perseguida, quanto nós vimos no livro de Daniel, os grandes impérios do mundo perseguindo Israel, oprimindo Israel, e eles verão Israel no topo das nações, no lugar de maior destaque de todo mundo. Bênçãos para Israel, bênção para a igreja. Muito bem. Agora vamos falar das fronteiras de Israel. Vamos ler dos versículos 13 até o 21. Assim diz o Senhor Deus, este será o termo conforme a qual repartires a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. E vós a herdareis como tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei minha mão para dá-los aos vossos pais.
assim essa mesma terra vos cairá a vós em herança. Esse será o termo da terra do lado do norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até a terra de Zedad, Ramate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Ramate, Hazer Hatikon, que está junto ao termo de Haruã, e todo o termo desde o mar Hazar Enon, o termo de Damasco, e na direção do norte, para o norte, o termo de Ramate, este será o lado do norte. E o lado do oriente, entre Haruã e Damasco, Gileade, a terra de Israel, será o Jordão, desde o termo do norte até o mar do oriente medireis. Este será o lado do oriente. E o lado do sul, para o sul, será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até o mar grande. Este será o lado do sul. E o lado do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Ramate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, essa terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Uma coisa que a gente pode olhar no mundo hoje é os árabes, que têm, vamos dizer, 95% da terra ali do Oriente Médio, mas eles querem oprimir o povo de Israel, querem tomar a terra deles. E Israel hoje sobrevivendo ali sempre com ameaças, sempre com as suas fronteiras com blindados, com ameaças de guerra, com exércitos, e Israel sempre querendo somente a terra que Deus lhe deu. Nós estamos vendo aqui que Deus repartirá segundo as tribos de Israel. Isso aqui não é para a igreja. Segundo as tribos de Israel, da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, descendência sanguínea, judeus, verdadeiramente judeus de sangue. Eles terão essa terra repartida. E aqui a gente não precisa entrar na parte de geografia, esses nomes são imprecisos, essas cidades que são ditas aqui são imprecisas se a gente for querer desenhar um mapa disso. Mas é a terra que Deus deu para Israel, que Deus deu para Abraão, aquela terra que Deus deu para eles. E será repartido em 12 tribos. E essas tribos ali habitarão naquela terra que Deus deu para eles. Nós vemos árabes querendo invadir a terra deles, querendo tomar a terra deles. E nós vemos eles querendo somente a posse da terra que Deus lhe deu. Deus não disse para Israel, oh, você vai dominar o mundo todo. Não, você só vai dominar sobre a terra que eu te dei. Cada povo com a sua terra. Mas o povo do mundo quer a terra de Israel. E a terra de Israel, ela será cobiçada, como sempre foi, durante toda a história, até o final. Mas Deus, ele permitirá que somente aquele povo, a quem ele prometeu aquela terra, que vai habitar em seguro ali até o final. Mas a divisão das terras ali não fica só para os descendentes de Jacó nessa profecia. Parece que Deus aqui deixou uma cláusula, uma chave, uma possibilidade de estrangeiros também, ou como a gente sempre chama aqui, gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Esses também podem ter uma parte nessa terra. Como nós vimos no estudo anterior, que as laterais de Judá ali, uma parte que encostava no mar Mediterrâneo, uma parte que encostava as lateraizinhas, uma parte que encostava no Rio Jordão, aquelas terras ali, elas pertenciam ao rei, né, Nosso Senhor Jesus Cristo. E que ele podia dar essa terra como herança para quem ele quisesse. Essas terras eram direito dele. Já essas que nós vimos aqui, cada tribo de Judá, tribo de Benjamim, tribo de não sei de quem, cada tribo dessa com o seu território demarcado. Mas aquela parte que era do rei poderia ser dado a quem ele quisesse como herança. Ele poderia escolher e falar, eu vou dar para fulano de tal, não precisava ser judeu. E nós vemos aqui uma esperança, uma chance de que nós, os gentios, também poderemos ter uma parte nessa terra santa, nessa terra abençoada, onde sai esse rio de água viva, onde o Criador manda o seu Filho para reinar, e ele vai reinar nessa terra. Nós também teremos uma parte. Versículos 22 e 23. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança, e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós. E vós serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. E aqui, no meio de todas essas bênçãos maravilhosas, físicas, espirituais, todas essas formas de bênção que nós vemos, aqui Deus deixou uma chave aberta, um espaço para os estrangeiros. E nós teremos a nossa parte nessa terra maravilhosa. Então, como é bom desfrutar das bênçãos de Deus.
como é bom seguir aquele que é o rei de tudo isso, aquele que reinará sobre tudo, te terá autoridade máxima sobre tudo isso, nosso Senhor Jesus Cristo. Abre o seu coração hoje, deixa esse rio de bênçãos entrar, deixa que esse mar morto que está no teu coração, que não permite vida, seja regado, banhado por essas águas e que você passe a ser uma fonte de bênção a jorrar para a vida eterna. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Em breve nós vamos terminar esse estudo. Se você gostou, deixa o like e não esquece de compartilhar essa mensagem com um amigo seu. Muito obrigado e até o próximo estudo.